Olá, que a bênção de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida. Nós estamos dando continuidade nesta semana que estamos falando sobre Neemias, sobre reconstrução, sobre resiliência, sobre vencer adversidades e através da oração que nós vencemos estas adversidades. E nós já falamos sobre como Neemias ele orou, alcançou a graça de Deus a favor do Senhor e Deus tocou no coração do rei para permitir que ele voltasse, ou fosse no caso dele, pela primeira vez a Jerusalém e reconstruir toda uma cidade que estava destruída. Só que antes de nós entrarmos aqui na palavra de Deus, quero pedir, compartilhe o link com um amigo, colega, envie para os seus contatos do WhatsApp, envie nos grupos que você tem de oração, para que assim mais pessoas possam ser abençoadas através da oração que vamos orar juntos. Então já envie o seu nome, o nome dos seus familiares, porque é essencial que logo pela manhã mantenhamos uma comunhão com Deus, pedindo ao Senhor que Ele abençoe o nosso dia. Pedimos ao Senhor que Ele nos dê proteção e paz. E eu creio que o Senhor Ele nos abençoará em nome de Jesus. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2. Nós vamos meditar aqui na palavra. O propósito disso não é apenas conhecer a história de Neemias, mas aprender com a história de Neemias. Então, muito além ou muito melhor do que aprender a história de Neemias é aprender com a história de Neemias. Ver que ele foi um homem de oração, um homem de princípios e de propósito, um homem que ele olhava para o próximo e não apenas para si. Ele era um homem de Deus, né? E nós já falamos no primeiro dia a respeito do relato que ele teve da situação que se encontrava em Jerusalém, da oração que ele fez, da dedicação, oração, jejum que ele fez ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo para que Deus tocasse no coração do rei Artaxerxes, permitindo que ele fosse para Judá e ali reconstruir toda aquela cidade. Deus ouviu a oração dele, tocou no coração do rei. Ele que era o copeiro, e um copeiro não podia ficar triste diante do rei, ele não conseguiu, ali podemos que disfarçar aquele semblante triste. E o rei perguntando o que era, porque o rei sabia que ele não estava doente, e o próprio rei fez um diagnóstico nele, falando que aquela tristeza só podia ser tristeza de coração, de alma. E Neemias contou a ele o que estava acontecendo, e o rei foi favorável a ele. Só que antes do rei ser favorável a Neemias, o rei dos reis já havia sido favorável a Neemias, porque ele orou e clamou ao Senhor. E Deus permitiu uma bênção, ou melhor, entregou uma bênção tão grande para ele, que o rei Artaxerxes entregou tudo o que ele precisava, toda a condição e até uma tropa para o acompanhá-lo. E quando ele chegou em Jerusalém, você sabe que o inimigo ele jamais vai ficar de braços cruzados vendo você triunfar. O inimigo jamais vai ficar de braços cruzados vendo você vencer. E quando ele chegou em Jerusalém, os inimigos logo se levantaram para tentar impedir aquela reconstrução. Porque 20 anos antes, Esdras já tinha dado o primeiro passo, podemos dizer assim, para a reconstrução daquele templo e também das muralhas, e Esdras foi frustrado, no sentido de que os mesmos inimigos, a mesma oposição se impôs para que aquela obra parasse. Ela ficou parada aproximadamente 20 anos. E quando Neemias chegou, nós lemos até o versículo 10 ontem, né? E deixa eu repetir ele ler a continuação. Fala o seguinte: depois ficaram sabendo Sambalate e Tobias, o servo amonita, e muito se desagradou que alguém viesse a procurar o bem-estar de Israel. Então quer dizer, esses opositores, eles ficaram desagradados com a benfeitoria que estava prestes a ser realizada ao povo de Israel. O que isso quer dizer? O inimigo ele jamais vai ficar de braço cruzado vendo você ser abençoado. Ele sempre vai tentar tirar de você o seu foco, ele sempre vai tentar tirar de você a sua confiança, ele sempre vai tentar te desmotivar e te desprezar. Foi o que aconteceu com Neemias, mas todos esses planos do inimigo foram frustrados. Então, vamos agora ler o versículo 11 em diante,
que diz assim: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que Deus me pusera no coração, para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, ao não ser o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para a casa. Vamos ler até o 16, nós já continuamos a leitura. Então, você veja que Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, ele não declarou para ninguém o que Deus colocou no coração dele. Lembre-se que o nome Neemias significa o Senhor consola. Neemias foi até Jerusalém para levar um consolo para o povo. Deus, Cristo Jesus, é o nosso consolo. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas deixarei o Espírito Santo Consolador. Nós temos o Espírito Santo de Deus que pode nos consolar e trazer paz e salvação para a nossa vida. Quando Neemias chegou na cidade, ele não declarou para ninguém o que Deus colocou no coração dele. Muito pelo contrário, ele durante 3 dias saiu percorrendo a cidade e observando tudo o que precisava ser feito na cidade, e até então ele não declarou o plano dele para ninguém. Então você veja que ele foi um homem sábio. Precisamos ter essa sabedoria. Então vejam só, ele não declarou para ninguém o que ele iria fazer porque ainda não era a hora. Ele precisava conhecer o terreno. Lembre-se que era a primeira vez que ele pisava em Jerusalém. Então ele precisava conhecer a cidade, saber o que precisava ser feito. Então durante 3 dias ele tirou para observar a situação e a situação que o povo vivia e as condições que a cidade se encontrava. Vamos entender o que isso quer dizer. Nós precisamos observar o que acontece ao nosso redor. Não adianta você sair falando para todo mundo do seu problema. Nem todos se interessam por aquilo que você está passando. Nem todos têm a mesma fé para orar a Deus que você tem. Nem todos querem saber da situação que você se encontra. O que isso quer dizer? Você deve ter o seu momento com Deus e declarar no momento certo, na hora certa, tudo aquilo que você está vivendo, porque é assim que Deus, ele pode abençoar a sua vida. Neemias, ele não chegou falando o que ele iria fazer. Primeiro ele soube e analisou tudo para depois falar o que ele faria. E Neemias, ele não fez nada sozinho, ele teve ajuda. Isso quer dizer o seguinte, que nós não fazemos nada sozinho, precisamos de ajuda, né? Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Só com ele nós alcançamos socorro, salvação e solução. Então ele montou no seu animal e ali ele começou a circular a cidade. Você veja que do ponto de partida foi o mesmo ponto que ele voltou. Ele começou e terminou a jornada no mesmo lugar, no mesmo local. Isso demonstra uma coerência, uma estratégia de Neemias, porque ele sabia o que estava fazendo. Ele tinha a autorização do rei, ele tinha toda a prerrogativa para fazer aquilo que ele desejava, mas ele não queria fazer nada, como eu posso me expressar, ele não queria fazer nada precipitadamente. Não deixe a sua precipitação, a sua ansiedade dominar a sua vida. Ele viu que tudo estava destruído, mas ele não deixou que aquela ansiedade, que aquela precipitação atrapalhasse o seu julgamento, atrapalhasse a sua vida ali. Porque afinal, ele precisava reconstruir o muro, reconstruir o templo. Sabemos que ele não fez isso sozinho. Ele precisava de pessoas para ajudá-lo. As pessoas ali estavam desanimadas, estavam tristes,
porque a cidade estava sem justiça, a cidade estava desprotegida, a cidade estava na miséria, tinha pessoas morrendo. Então ele não pediu ajuda de fora, ele contou com a ajuda de dentro. Foi as pessoas que estavam ali, as mesmas pessoas que se encontravam na miséria, as mesmas pessoas que se encontravam tristes, as mesmas pessoas que estavam ali passando por dificuldades, foram elas que ajudaram Neemias. Então quer dizer, os de fora nem sempre estarão favoráveis para te ajudar ou para te estender a mão. É os de dentro, é Deus quem pode fazer. E aí diz o seguinte, vamos ler o versículo 16. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus e nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os que faziam a obra, ou seja, nem aqueles que estavam com ele sabia dos seus planos até aquele momento. Então quer dizer, tem planos que nós temos que guardar para nós. Nós temos que saber o momento certo de compartilhar. Temos que saber o momento certo de revelar. E aí diz assim, então lhe disse, estáis vendo a miséria que estamos? Aí Neemias começou a declarar tudo o que ele viu. Ele disse, estáis vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrios, deixemos de ser vergonha. Os muros tinham sido derrubados, queimados, destruídos por Nabucodonosor. Isso já tinha se passado aproximadamente 120 anos. Que a cidade já não tinha mais aquela proteção de outrora. Então já tinham se passado aproximadamente 120 anos. Olha só a situação que eles se encontravam. Então Neemias falou, vamos deixar de ser opróbrios, deixar de ser chacota, vergonha, vamos reedificar. Ele disse, vamos reerguer os muros, né? E no versículo 18 diz assim, ele declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. O que Neemias fez? Ele contou da oração que ele fez, do relato que ele recebeu de Anani, ele contou a oração, o jejum que ele fez, ele contou a conversa que ele teve com o rei, e ele declarou como a boa mão de Deus foi com ele e permitiu que ele saísse de copeiro e estivesse ali, naquele instante, como o governador daquela província. Então ele estava contando como Deus tinha sido com ele, como Deus havia abençoado. Então ele estava usando o seu testemunho para motivar as pessoas, para animar as pessoas, para reerguer a moral daquele povo. E aí ele diz o seguinte, então disseram, disponhamos-nos. Então disseram, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a obra. Então o povo se animou, o povo falou, vamos trabalhar, vamos reerguer, vamos à luta. Então quer dizer, nós não podemos ficar desanimados. Você veja que Jerusalém já estava 120 anos numa situação crítica, desanimadora, e todos que ali viviam continuavam nesta maneira. Veio Neemias para fortalecê-los, para reanimá-los, para falar, vamos vencer, vamos edificar, vamos mudar a situação desta cidade. Deus, ele quer que você se erga, se anime, confie nele, e ele vai mudar a situação da sua vida. Ele te dará proteção, segurança, salvação, transformação. Deus é quem tem este poder, condições e capacidade para abençoar a sua vida. É o Senhor quem pode agir aonde nós não agimos. E aí diz assim no versículo 19. Porém Sambalate, o Oromita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós. Veja bem que é assim que o inimigo age. Ele quer te desmotivar, ele quer te atrapalhar, ele quer tirar sua fé, sua confiança, ele quer te humilhar.
quando aqueles homens que eram administradores de cidades vizinhas ou governadores das províncias vizinhas a Jerusalém, quando souberam disso, foram e começaram a zombar. Não deixe que o inimigo zombe de você. Não aceite isso. Não deixe que isso te atinja. Não deixe que isso te desmotive. Não deixe que isso te desanime. Porque Neemias em nenhum momento permitiu que isso acontecesse. Ele repreendeu o problema, o mal, as investidas do inimigo naquele momento. Na hora, no momento que você é confrontado, que você repreende aquele confronto. É no momento que você é humilhado, que você repreende aquela humilhação. Olha só o que Neemias disse. Zombaram e nos desprezaram. Por que desprezaram? Porque não acreditavam que eles reconstruiriam muros. E também não queriam que eles reconstruíssem o muro. O inimigo ele não quer que você vença. Ele quer que você perca, ele quer que você desanime. E aí diz o seguinte: nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Então, aqueles homens estavam falando que Neemias queria se rebelar contra o rei. Só que nós já conhecemos a história e sabemos que Neemias orou, pediu misericórdia e ele não estava ali para rebelar contra o rei. Tudo que ele disse ao povo que iria fazer, ele tinha a autorização do rei dos reis e tinha autorização de Artaxerxes. Então, quer dizer, ele não estava fazendo ali nada de sua cabeça, ele estava ali na direção de Deus em primeiro lugar. Então, o inimigo ele sempre vai tentar nos ludibriar. E aí fala o seguinte: então lhe respondi, versículo 20: o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Ele disse, bem, o Deus do céu é quem nos dará a vitória. Estamos aqui pelo Deus do céu, pelo Deus poderoso. A boa mão de Deus foi com eles. A boa mão de Deus é na sua vida. A boa mão do Senhor é o Senhor Jesus, Ele está com você. E aí ele diz o seguinte: quem nos dará bom êxito? Nós, seus servos, nos dispusemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito nem memorial em Jerusalém. O que Neemias disse? Olha, nós vamos trabalhar, nós vamos reedificar e nós venceremos, porque o Deus do céu está conosco. Vocês, opositores, não têm direito à bênção, não têm direito à vitória. Vocês não têm direito nem memorial em Jerusalém. Ou seja, vocês não fazem parte do melhor de Deus. Então, nós que servimos a Deus, estamos diante do Senhor. E Deus, Ele pode nos abençoar. Você sabe que Neemias, ele venceu. Ele deu início à reconstrução do muro. Nós vamos ler sobre isso amanhã. E eu creio que Deus ele vai abençoar. Não deixe o inimigo te desanimar. Não deixe o inimigo te desmotivar. Não deixe o inimigo colocar uma carga, um peso sobre você. Não deixe o inimigo te desprezar. Você é valioso para o Senhor e Ele quer te abençoar em nome de Jesus. Quero convidar você para nós orarmos. Vamos pedir misericórdia? Vamos pedir ajuda ao Senhor e Ele nos motivará e nos fortalecerá em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, coloque em nós o Teu Espírito, derrama sobre nós a Tua presença. Abençoa estas pessoas que oram comigo nesse momento, pessoas que precisam de paz, de bênção, pessoas que às vezes se encontram desanimadas, pessoas que às vezes se encontram tristes e angustiadas. Mas o Senhor é o Deus que pode nos dar a vitória. Senhor, entrega a vitória a estas pessoas, traga a bênção para aqueles que precisam, pois nós confiamos no Senhor. E a Tua palavra diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu Deus, que a bênção e a misericórdia nos alcance, pois a Tua palavra é bendita em nossa vida. Pois eu entrego todos nas mãos do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus! Sua vida está abençoada em nome de Jesus. Que Deus abençoe a você. Fiquem todos na paz do nosso Deus.